Olá, amigos, tudo bom? Estamos aqui na, na nossa oportunidade semanal de fazer uma breve reflexão, nossa meditação de pôr do sol. Hoje, dia 7 de agosto de 2020, 32ª meditação do ano de 2020. Estamos avançando rumo ao mês de dezembro, né? Como é a nossa meta inicial. Que Deus nos abençoe para que a gente consiga alcançar. E hoje o tema é um tabernáculo no ar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. É a primeira das mensagens angélicas. Apocalipse 14 que tem aí, acredito que é a base teológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a pregação do Evangelho ao mundo, as 3 mensagens que precisam ser levadas a toda tribo, nação, língua e povo. E hoje nós vamos falar sobre o pastor Richards, HMS Richards, na verdade, né? Nasceu no estado de Iowa, nos Estados Unidos, em 28 de agosto de 1894, um tempinho atrás, né? 1894. E aos 17 anos, ele cresceu numa igreja de pessoas cristãs, e aos 17 anos ele decidiu seguir os passos do pai e do avô, ser um evangelista. O irmão dele era motorista de um senador, de um dos senadores dos Estados Unidos, né? E ele foi convidado para participar junto com pessoas importantes, próximo à residência dele, próximo à casa dele, de uma demonstração de uma novidade. E essa novidade era uma emissora de rádio. E ele viu aquilo, ele ficou impressionado com a possibilidade, com as possibilidades que aumentariam, que seriam alcançáveis, digamos assim, com a questão da rádio, né? Uma coisa que alcançaria pessoas que não seria tão fácil ir a pé, e você podia falar ali num microfone e pessoas de muito longe poderiam ouvir. E ele ficou impressionado, e eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ele queria utilizar isso para pregar o evangelho, pois ele sabia do potencial que isso teria, né? E ele ficava sonhando com isso. E em 1919, com 25 anos, ele se formou e ingressou então como evangelista. E passou a pregar em tendas, fazer semanas de oração, cursos bíblicos. E todos os lugares que ele passava, ele tentava convidar o máximo de pessoas possível. E ele sempre tentava fazer esses anúncios também nas estações de rádio. Só que em determinado momento ele foi convidado, isso em 1929, pela primeira vez ele foi convidado a passar um sermão, um sermonete em uma rádio, né? E ele pregou ali na estação KNX, uma reflexãozinha ali de 15 minutos, e foi em Los Angeles isso. Algumas reflexões proféticas, e alguns anos depois, em 1937, uma emissora aceitou transmitir um programa evangelístico em uma de suas redes, e assim surgia o programa A Voz da Profecia. Para quem conhece aí a história da Igreja Adventista, o programa A Voz da Profecia é um programa bastante antigo que arrendou muitas almas para o reino de Deus através das pregações nas rádios, né? Então, embora houvesse boa aceitação da pregação do evangelho, do evangelismo através das rádios, era muito caro, né? Era muito custoso. E ele acabou recebendo então muitas cartas, que ele recebia cartas dos ouvintes, ele recebia as cartas, e ele precisava organizar as cartas, responder as cartas, preparar os programas, os sermões que seriam pregados nessas programações, e começou a ficar muito corrido. Então o primeiro escritório do programa Voz da Profecia foi num galinheiro. Ele desativou lá um galinheiro, e o que ele fez? Ele transformou então o que era o galinheiro e transformou no escritório. Foi o primeiro escritório do programa A Voz da Profecia. Enquanto as transmissões chegavam a muitos lugares, foi se desenvolvendo, e aí criou-se também um tipo de estudo bíblico para os ouvintes que era feito.
E hoje, por conta da dedicação, do empenho, do sonho, da iniciativa de uma pessoa, esse Richards, nós temos então 160 centros de mídia e um imenso legado de pessoas convertidas. A gente não tem como contar, só no céu poderemos saber quantas pessoas aceitaram o evangelho e se converteram através das ondas de rádio. E como nós podemos ajudar isso, né? Como nós podemos incentivar esse tipo de ação? Tem uma citação no Review and Herald de 1893 que fala bastante pra gente. Se todos os que se dizem filhos de Deus tivessem consciência de sua obrigação para com Deus e para com o próximo, com relação a dízimos e ofertas, haveria abundância no tesouro para sustentar a obra de Deus nos diferentes ramos em todo o mundo. E eu gosto sempre de frisar que os dízimos e as ofertas que nós devolvemos com relação ao dízimo e que nós oferecemos com relação às ofertas não podem ficar limitados a dinheiro, questões monetárias. Nós temos talentos, nós temos dons e nós podemos oferecer sim muito pela pregação do Evangelho enquanto estamos aqui. As histórias dos pioneiros têm me ensinado muito durante este ano e eu espero que tenham ensinado também a você. Tem motivado a minha vida e tem me aproximado de Deus através dos milagres todos que foram feitos e de como como cresceram as iniciativas que começaram pequeninas. Então, o que você puder fazer hoje pela pregação do Evangelho, pelo nosso Senhor Jesus, pelo próximo, faça. Nunca será tempo perdido. Nunca será esforço desperdiçado. O Senhor Jesus espera de nós essa entrega, Ele espera de nós essas atitudes e que estejamos guardados para o reino dEle e para a eternidade. Bom sábado para você, para sua família. Que o Senhor Jesus esteja conosco. Até a próxima.